Graças a Deus, eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Todo mundo feliz com Jesus? Pronto para ir para o céu? Amém. Vamos chegar lá. Está muito próximo, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Eu não vou falar que eu fui pego de surpresa, porque Jesus falou para mim, só que eu não estava botando muita fé, me lasquei tudinho. Misericórdia, da próxima vez eu vou ficar mais esperto. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Qual que é o nome do neto, do seu neto, o irmão Francisco? Marcos. Então vamos abrir no Evangelho de Marcos. Olha que bênção, irmão. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Jesus está aqui, não é verdade? O bom de Jesus é que ele nunca falta culto, porque ele é o culto, amém? Então se você não vem, quem perde é você, porque Jesus nunca vai faltar um culto, porque ele é o culto. E não existe culto sem oferta, querido. Não existe. Nem Satanás aceita culto se não houver uma oferta para ele, muito menos o nosso Deus, amém? Eu gostaria de ler a Bíblia no Marcos, o Evangelho, capítulo 5, todos encontraram? É uma passagem bem conhecida de todos. Deus tem um mistério aqui para nós, amém? Tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Marcos capítulo 5, vamos ler versículo de número 22. 22, assim diz a Bíblia, na minha versão. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia, e estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, ou na orla das suas vestes. Feche sua Bíblia e tome assento. Que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós e venha alimentar a nossa alma, porque nós precisamos mais do que nunca, porque estamos já partindo para o dia do arrebatamento, amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz com Jesus. Eu quero compartilhar aqui uma visão que Deus me deu na parte da manhã, na Santa Ceia. Na Santa Ceia do Senhor, desde o princípio do culto, eu via na minha frente, pelos olhos espirituais, mesmo com os olhos naturais abertos, eu contemplava na minha frente um trono muito grande, e um ser muito lindo sentado naquele trono. Eu não via o rosto dele, mas eu via o corpo, os pés. A única coisa que eu via nele era o sorriso, um sorriso 9,15, sabe aquele sorriso? E eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, só estava eu ali. E ele me disse, e era Jesus que estava ali, eu chorava muito, mas o crente é o único ser na face da terra que chora rindo. É um choro que parece tristeza, mas é de alegria, não é verdade? E Jesus me disse que no trono, muitas pessoas, poucas, preferem estar diante do trono de Deus, mas muitas preferem estar diante do tribunal de Cristo. Eu quero dizer para vocês, é melhor nós nos prepararmos para estar diante do trono, irmão, do que perante o tribunal de Cristo. No tribunal você receberá a sua sentença de morte eterna. No trono nós receberemos as bênçãos do Senhor.
Estaremos perante Ele, o adorando, salmodiando para toda a eternidade. Meus irmãos, se prepare para o trono, mas não se prepare para o tribunal. Porque Deus, Ele nos quer perante o seu trono e não perante o tribunal. Aleluia! Eu estou muito feliz com Jesus. Eu creio que em breve eu poderei testemunhar. Testemunhar o que Deus tem feito. Irmão, o diabo ele pode tirar com uma mão, Deus vai te dar com duas. Lá no mundo tem um adágio que diz que quem ri por último ri melhor, não é verdade? E eu tenho experimentado cuidar de Deus. Para você ver, eu estava em uma casa fazendo um serviço ali, montando um painel para a mulher. E de repente saiu lá da cozinha uma senhora, com a saia quase beirando os pés. E eu estava agachado, porque eu estava parafusando um negócio lá. Ela sentou no sofá e ficou olhando para mim. Eu falei, misericórdia, Jesus. É de paz, é igual Samuel, né? É paz ou... E ela olhou para mim, não parou de olhar para mim. Eu falei, misericórdia, já identifiquei que era uma assembleiana. E do coque, eu falei, Jesus amado, vem bomba. E ela olhou para mim, não parava de olhar e começou a falar. Eu estava lá na cozinha e Deus me mandou, vim aqui falar com você. Eu sou da Assembleia de Deus, sou do Círculo de Oração, a azeitona só foi escaldando. Eu falei, amém, graças a Deus. E Deus tomou a boca dela. E começou a falar comigo. E falando, eu sei o que você está passando. E ela falou assim, uma coisa que eu falei com Deus uma vez. Eu falei, Senhor, usa alguém que eu nunca vi nessa face da terra para falar comigo. E ela falou assim, você não pediu para Deus para usar alguém que você nunca viu para falar com você? Então, sou eu. Então, irmão, eu quero que o diabo vá para o inferno. E no dia do julgamento final, eu quero vou estar lá do lado de Jesus para condenar ele também. Então, alegre o coração, guerreiro. A luta não é para matar quente, não. A luta é para fazer o crente passar na prova. Se luta fosse para te derrubar, estava todo mundo destruído, porque ninguém suporta a luta, porque nós vencemos pela graça de Deus. Então olha para todas as circunstâncias na sua vida como um trampolim, porque tem coisas mais elevadas que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Quem crê? Aleluia! Oh, graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite Deus colocou essa palavra no meu coração. É interessante nós notarmos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que há uma sucessão de milagres, há uma sucessão de manifestação do poder de Jesus enquanto ele palmilhava nessa terra. No capítulo 4, a partir do versículo 35, vai falar que Jesus ele decide atravessar para o outro lado. E ele ali dentro do barco, juntamente com seus discípulos, a Bíblia diz, está escrito na minha e na sua, que uma grande tempestade se levantou. Mas nada é por acaso quando Jesus está na situação. Porque lá do outro lado havia um milagre para acontecer. Havia um homem possesso com mais de 2 legiões de demônios. Um demônio faz efeito? Vixe, imagina uma legião. E a Bíblia diz que esse jovem estava possesso. A Bíblia diz que esse jovem sofria nas mãos desta legião. Só que Jesus, sabendo de tudo, e ele sabe de todas as coisas, ele queria operar esse milagre, uma tempestade se levanta. E aqui eu já aprendo algo muito interessante, que na minha e na sua vida, sempre, quando Deus quiser te abençoar, querido, a tempestade vai se levantar. O leão vai rugir, mas saiba que isso aí é apenas um termômetro, que algo de especial há de acontecer na sua vida. Se a tempestade se levantou contra você, querido,
abra os olhos espirituais, porque está vindo coisa boa para a sua vida. Então quando Jesus decide atravessar, porque ele sabia que havia uma obra para se operar, mas Satanás não queria, porque ali havia um jovem que era escravo de Satanás. Só que quando Deus decide fazer, nada, ninguém pode impedir o mover e o agir de Deus. Portanto, quando Jesus decidiu, ele chegando até o outro lado, ele se encontra com esse jovem, e ali ele faz o milagre. Jesus liberta, e é interessante que os demônios reconheceram que era Jesus. E quando nós olhamos no universo bíblico, principalmente no Novo Testamento, muitas pessoas não reconheciam Jesus. Para muitas pessoas, Jesus era o filho de Maria e de José, o filho do carpinteiro. Só que os demônios reconheceram que era Jesus. Tanto é que quem puxa o diálogo é Jesus. E os demônios falam: por que você veio até nós? Jesus não dá muita conversa, não dá muito ibope para Satanás. E Jesus faz a obra, expulsa os demônios. A Bíblia diz que aqueles demônios, eles recebem uma ordem do Senhor e rapidamente, instantaneamente, os demônios vão para uma manada de porcos e elas se suicidam, se lançam no precipício. Logo em seguida, Jesus, fazendo aqui o que ele tinha para fazer, a Bíblia diz que ele volta, através do barco, ele volta para outra margem. E aqui nós vemos que quando Jesus chega do outro lado, um homem se aproxima perante ele, Jairo, e suplica a Jesus que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava morrendo, ela não estava morta. E é interessante que Jairo pede que ele vá ali, porque Jairo cria que se Jesus chegasse ali, aquela criança receberia o seu milagre. E Jesus, aceitando o convite, no caminho, a Bíblia diz que uma grande multidão comprimia, o apertava, porque aonde Jesus vai, as pessoas, elas vão atrás. Jesus, ele atrai multidões, irmãos. Atrai multidões, mas é bom nós notarmos que muitas pessoas no meio dessa multidão não conseguirão permanecer seguindo Jesus, porque a Bíblia vai dizer que muitos abandonavam Jesus quando Jesus começava a apertar o laço. Uma certa ocasião, Jesus pregando, as pessoas se dispersaram e foram embora, e Jesus vira para os seus discípulos: vocês querem ir também? Nem sempre quem segue Jesus no começo vai ficar com ele até o final. Nem sempre quem está na igreja hoje vai permanecer até o dia do arrebatamento. Eu quero afirmar categoricamente para vocês que me escutam nessa noite. Eu afirmo isso pela palavra de Deus. Nem todos que estão aqui vão subir para o arrebatamento, infelizmente. No nosso meio, muitas pessoas irão descer para o inferno naquele dia. Muitos daqueles que me escutam nessa noite, que escutam as pregações que é ministrada nesse altar, não permanecerão fiéis até o dia da sua morte, até o dia que Jesus volte. Infelizmente, por quê? Porque a Bíblia diz que no meio do trigo há o joio. Os joios são aqueles que não, até escutam a palavra, mas não obedecem, não a colocam em prática. E assim era com Jesus. Muitas pessoas seguiam, mas quando Jesus começava a falar as verdades que eles não queriam ouvir, eles iam embora, porque estavam interessados no milagre. E a Bíblia diz que Jesus, caminhando em direção à casa de Jairo, uma mulher se aproxima no anonimato da multidão, não podendo ser percebida por causa da sua enfermidade, porque ela tinha que viver à margem da sociedade, porque a sua enfermidade a impossibilitava de estar no meio das pessoas. Mas ela rompe com essa barreira e vai até Jesus, porque ela precisava e ela queria o seu milagre. E aqui eu aprendo algo também, que quando nós precisamos de algo da parte de Jesus, nós não nos preocupamos com as barreiras que estão impostas na nossa vida.
sejam elas espirituais, sejam elas físicas, não importa, meus irmãos. Quando nós queremos algo, nós vamos vencer as barreiras. Quantas vezes eu e muitas pessoas que aqui estão, vieram para a igreja doente, vomitando, passando mal, mas vieram, venceram a barreira. Eu contei aqui uma oportunidade, uma pregação, que eu estava em casa, cabisbaixo, e eu me assentei no sofá, e o diabo falou para mim: o que você vai fazer lá? Olha a sua vida, que desgraça que está a sua vida. Ainda você tem coragem de falar que é um cristão. O Espírito Santo do outro lado falou: e o que você vai ficar fazendo aqui? Hã? É melhor lá, desse jeito, do que aqui, vai piorar. Eu dei voz ao Espírito Santo, me levantei e fui para a casa de Deus. Se todas as vezes que levantaram uma barreira na sua vida, você pensar em parar, meu irmão, você vai morrer na caminhada da fé rapidamente. Rapidamente a sua ruína está declarada. Porque Deus não escolhe covardes, frouxos, mas Deus chama guerreiros, guerreiras, pessoas que têm opinião própria, que fala: eu vou e pronto, acabou, independente do que esteja passando. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, apesar das suas dificuldades, ela toca em Jesus, na orla do seu manto, e instantaneamente o milagre dela acontece. Oh, glória a Deus! E eu gosto de me atentar, porque existe uma versão que diz que ela toca no filactério, porque o manto que Jesus usava, na barra do seu manto, existia os filactérios, se eu não me engano, e ali simbolizava que todos aqueles que usavam aquela vestimenta, porque tinham compromisso com a Torá, com a palavra, com a lei. E fazendo uma aplicação aqui, para nós crentes pentecostais, aonde ela toca? Ela poderia tocar nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, mas ela toca onde simbolizava a palavra de Deus. Antes do milagre dela, ela queria um compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente tocando em Jesus, meu pai, caruva, sábia, preocupado, querendo um milagre, mas não querendo um compromisso com a palavra. Mas essa mulher tocou na orla do manto, além dela receber o seu milagre, ela estava declarando: não só o meu milagre, mas eu quero ter um compromisso com a palavra do Senhor. E ela foi curada, e ela foi salva. Mas, quando nós olhamos o texto, a partir aqui, principalmente do versículo 21 em diante, nós observamos aqui alguns trocadilhos. Observe bem, Jairo, ele vai até Jesus, e quer que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha estava quase que morta. Jairo, ele suplica a Jesus que Jesus toque nela. Está no texto: toque na minha filha. E a Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo, ela é alcançada com um milagre quando ela toca em Jesus. Jairo quer que Jesus toque, e a mulher toca em Jesus, é curada. Um outro trocadilho que nós podemos observar: a menina tinha 12 anos, a mulher do fluxo sofria 12 anos. Que interessante a Bíblia Sagrada. Quando nós não só lemos, mas nós analisamos o texto, quando nós observamos o que a Bíblia está dizendo, e nós paramos e podemos fazer aplicações espirituais. E diante desse texto eu gostaria de pregar e meditar com os irmãos a respeito disso. Porque aqui no cenário bíblico de versículo 21 em diante, tem uma mulher que está sangrando, e tem uma criança que está dormindo. Então eu gostaria de falar com os irmãos em rápidas palavras, e prometo não enfadar os irmãos, mas eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar da igreja que está sangrando e da igreja que está dormindo. E aí, irmão, que tipo de igreja que nós somos? Então nós vamos aprender um pouco mais. E eu quero fazer aplicação teológica, não vou sair do contexto teológico, porque isso é uma loucura.
Observe bem que a mulher que está sangrando, a igreja que sangra, que igreja é essa? Há um tempo atrás eu vi um pastor falando, um pastor muito conhecido. Ele disse algo que eu não concordei nunca e nunca vou concordar com isso. Que ele falou que a religiosidade matou muita gente na fé. A religiosidade dos antigos que não podia ver uma televisão, e hoje a televisão está nas igrejas. Então ele disse que muitas pessoas morreram na fé por causa disso. Ele disse que na religiosidade dos antigos, não se podia, as irmãs não se podiam se cuidar, e hoje já ultrapassaram do limite comum. Mas eu tenho uma opinião própria sobre isso, porque hoje, irmãos, a igreja está de pé, é porque a igreja da antiga não cedeu a Satanás. Tem muita gente que reclama e fala que a igreja de antigamente era rígida. As irmãs não podiam fazer aquilo, os irmãos não podiam fazer aquilo. Meus irmãos, analisa bem, se nós não tivéssemos uma base rígida como era antigamente, você acha que essa igreja de hoje estaria de pé? Nunca! Nunca! Se hoje nós estamos de pé, irmão, é porque teve uma igreja que sangrou lá atrás, mas não cedeu aos modismos da sua época. Houve exageros? Houve, mas isso não foi motivo para eles abandonarem a casa de Deus e ir para o mundo. É com exagero, aleluia, então vamos com exagero, mas vamos para o céu. É com exagero, mas vamos ser crente, porque nós queremos ir para o céu. Então para muitos, e para mim, um dos fatores, uma das características dessa igreja que sangra, é uma igreja que tem base. É uma igreja que não vai na onda do mundo. Ela não vai no modismo. Hoje nós temos uma igreja modista. Então uma igreja que está sangrando, meus irmãos, é aquela igreja que não cede às tentações do diabo. Aí uma igreja que sangra é uma igreja que prefere ser fiel até que a morte venha. Canabracébia. Uramassurebachedakaia. Imanacasuderaia. Tem muita gente que através dessa palavra dessa noite, o Senhor vai estar renovando a sua fé. Está sangrando, aleluia, mas está crente. O diabo está endemoniado porque ele não está entendendo, porque você não cai, porque você não cede, porque você não volta para a prática do mundo. Eu estou sangrando, Jesus, mas eu vou contigo até o fim. Gamata faço da caia, me dá baixo daia. Deus está procurando esta igreja. Em muitos lugares ela está morta, mas aqui no nosso meio, a Manueraia, Aramandecai, há algumas dezenas de pessoas. Ganubaçá, vou aumentar a sua fé. Há uma centena de pessoas que estão sangrando, Camadafaçuderaia, mas está na presença do Senhor. A igreja que sangra, ela vai até Jesus. Eita, Pai, Anamassu. Está fraca, mas vai. Alamacévia. Está se esvaindo, mas vai. Cambaçamai. O que eu não posso é ficar sem ir até Jesus. Está sem força. Porque o diabo está sugando. Só que o diabo ele toca no corpo, mas não toca na alma. Porque a alma pertence a Jesus, aleluia. O Satanás pode preparar o bolo, irmão, pode colocar a vela no bolo, mas quem sopra a vela é você, querido, aleluia.
Não adianta, querido, não adianta, seja fiel a Deus. Então esta igreja, ela vai até Jesus, ela enfrenta a multidão. Olha que bênção Jesus está falando. Está a fim de enfrentar a multidão, irmão? Ou vai ficar sentado na sua poltrona, que liga, que desliga, no acômodo da vida e vai deixar a coisa correr? Vai entregar. Levanta! Seja crente que presta! Seja guerreiro! Eu não estou brincando de ser crente não, irmão. Tem um monte de gente aqui também que não está brincando de ser crente não, irmão. O diabo também não brinca de ser diabo não, irmão. Então vamos para a guerra. Vamos para a luta. Não vamos ficar olhando para as dificuldades, não. Vamos ultrapassar a multidão de problema, de dificuldade, de escassez, a nabaxé da canto nabassávia, mas nós temos que alcançar Jesus, aleluia. Então essa igreja que sangra, se ela parasse para pensar e olhar só para os seus problemas, ela para. Ela olha num contexto geopolítico e fala, Deus acabou. Porque quem está mandando é os caras lá. Só que quem está no trono é Deus. O controle está na mão de Deus. Então quando nós queremos, quando essa igreja que sangra, ela quer alcançar algo, ela vai ultrapassar todas as dificuldades. Não tem multidão, não tem religiosidade, porque hoje em dia a palavra de moda é religiosidade. É religiosidade. Irmão, vai para o inferno com esse negócio. Para com isso, pelo amor de Deus, tudo é religiosidade. Tudo é religioso. Meu irmão, nós somos crente, pentecostal, que lê Bíblia, que sabe, meu Pai eterno. Nós somos, irmãos. Nós estamos aqui num tempo moderno, mas nós somos das antigas ainda. Nós somos na base dos primórdios. Querido, a partir de Jesus, é só perseguição. Porque essa igreja que sangra, ela segue o exemplo do seu mestre. E o que Jesus falou? Assim como, da mesma forma, igualmente, como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Agora não quer ser perseguido, não quer ser chamado de calça quadrada, de crente cafona, vai para o mundo e vai para o inferno. Mas quer permanecer fiel a Deus, ser criticado, ser ridicularizado, continua fiel, porque Jesus falou, assim como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Falaram mal de mim, vão falar vocês também. Então nós temos que ultrapassar essas barreiras. Porque quando nós olhamos a Bíblia aqui, o sangramento, porque sangue significa vida. Então aparentemente, o mundo lá fora está olhando para a igreja verdadeira e está falando, eles estão perdendo, olha lá, está diminuindo, olha lá. Olha lá, aquele que estava lá não está lá mais. Olha lá, aquela que estava lá não está lá mais. Aquele que cantava no louvor não está cantando mais. Aquele que pregava não está cantando, não está pregando mais. Aquele irmão que ficava na portaria não está mais. Porque o inimigo, o mundo, pensa que esta igreja que está sangrando, está perdendo a vida, as forças. Ela vai se prostrar. Mas eu dou glória a Deus e aleluia, porque eu juntamente com uma parte desse povo, fazemos parte dos remanescentes da fé, dos arautos da última hora. Calabura madacaçudaia. Está afim, irmão, de seguir Jesus sangrando? Permaneça fiel, irmã Sônia. Permaneça fiel, guerreiro. Permaneça fiel, guerreira. O céu está logo aqui, aleluia, diz o Senhor. Mas vamos precisar sangrar mais ainda.
Porque a igreja que hoje sangra, ela é ridicularizada pelos da própria igreja. Para que esse pastor prega duro desse jeito? Por que essa irmã prega duro desse jeito? Por que essa igreja grita desse jeito? Meu irmão, abracevanacassaia. Quem é tomado pelo fogo do Espírito Santo não consegue ficar parado. Ubanabasávia mandaquévia. Quem é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, não consegue ficar parado, porque há um ser, Ramaudecaia, não é uma força, é um ser grande, poderoso, que se movimenta dentro de mim, que se movimenta dentro de você, e mesmo estando triste, mesmo estando angustiado, ainda consegue lá no fundo da sua alma, encher o seu pulmão de ar, e dar um brado de vitória para Jesus, e dar uma rajada de língua na cara do diabo e do sistema desse mundo abaixo. Eita glória, quem faz parte dessa igreja que sangra? Ibanabaxe de patacantarabaçu da caia. Uriambacandoravaxai. A igreja alcança Jesus. Ela é dependente de Jesus. Por que ela é dependente? Porque só Jesus resolve o problema dela. Só Jesus pode estancar a dor dela. Jesus não é remédio, irmão. Jesus é a cura. Remédio tem que tomar hoje, amanhã você vai ficar dependente. Jesus vem de uma vez, corta o laço, eita glória, faz a cura, o milagre acontece e acabou. Quem dá remédio é o diabo, Jesus é a cura, aleluia. Então receba a cura nessa noite para a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente, aleluia. Eita, a igreja que sangra, ela é dependente de Deus. Ela é dependente, ela precisa de Jesus em todo o tempo. Quando você for orar, meu querido e minha querida irmã, fala com Jesus: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou perecer. Peça para Jesus ajuda. E peça para Jesus segurar nas suas mãos. Porque se você segurar na dele, é perigoso você soltar. Mas fala para Jesus: Jesus, segura na minha mão. Porque eu tenho certeza que o Senhor não vai soltar. Eita glória! Ubaná cantarabachai que tevanabassuria. Oh glória, como é bom ser esta igreja que sangra. Essa igreja que sangra, a aparência dela não é muito atrativa. Porque se fosse bem atrativa, ela não ficava se escondendo atrás da multidão. Porque ela é uma igreja cicatrizada pelas lutas. Ela não é essa igreja que tem nome de que vive, mas é morta. Essa igreja que sangra não precisa ficar se escondendo atrás de uma máscara, ela é realista. Ela é realista. Arai de braçadeira caia. Enebaixa da cantura manda façuderaia. Jesus está chamando você, Ramagassuia. Sai desse canubianaia. Sai dessa morosidade de vida de cristão. Jesus está te chamando hoje. Samanagassu decaia, pode estar sangrando, mas se você não for até Jesus, não for dependente, reconhecer isso, você vai perecer no meio do caminho. Mas a igreja que sangra, ela é dependente, ultrapassa as barreiras, não tem uma formosura atrativa, mas ela é crente, aleluia. Jesus não está chamando Barbie, nem quem, não. Jesus está chamando quem se parece com Ele, irmão. Olha para Jesus, Alabacévia. A minha Bíblia diz, na versão NVI, diz que quando Jesus ele estava em Isaías, a minha Bíblia diz que Jesus ele não tinha a figura de um homem, de um ser humano, de como ele estava desconfigurado. Agora tem gente que quer apanhar de Jesus, quer continuar bonitinho, meu irmão, você vai sofrer, querido. Mas o bom de Jesus é que Jesus sabe bater.
Oh, glória. Meu pai não sabia bater, meu pai era terrível. Onde ele estava, era um chinelo. Era uma coisa. Agora Jesus não, Jesus sabe bater, irmão. É melhor apanhar de Jesus do que apanhar do diabo lá fora. É como dizia o velho ditado, é melhor apanhar do pai e da mãe do que apanhar do CPE. Misericórdia. Ai, eu sou crente, né? Não, você é crente? Então, irmão, Jesus sabe bater. Jesus sabe colocar umas cicatrizes em nós, que quando nós olharmos para a nossa vida, aquela cicatriz não vai ser para remorso, mas vai ser para benefício. Tem gente em nosso meio que às vezes tem muitas cicatrizes, e cada cicatriz tem uma história. E com certeza na vida de um cristão, olhando espiritualmente, cada cicatriz na vida de um cristão tem uma história de vitória. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu posso te ajudar nisso, eu posso te ajudar naquilo, glória a Deus. Então a igreja que sangra, ela tem as cicatrizes da fé, ela tem a cicatriz do deserto, porque o deserto deixa cicatrizes, mas é melhor passar pelo deserto com Jesus, do que no oásis morrer sem Jesus. Passa pelo deserto, igreja, passa pelo deserto com Ele, porque é para Ele que do outro lado de lá nós entoaremos um canto de vitória, aleluia! E aqui está a igreja que dorme. A igreja que dorme é interessante, que Jesus tem que ir até nela. Aí Jesus fala assim, vinde a mim. Então, a igreja que sangra, vai até Jesus, obedece a palavra, porque ela vai até Jesus. Agora a igreja que dorme, que está dormindo, Jesus tem que ir até ela, porque ela está relaxada. Está tudo bem, não temos falta de nada. Não é a igreja de hoje, a de Laodiceia? Está tudo bem. Irmão, tem uma igreja lá em São Paulo, gigante, parece um shopping, tem cara de shopping do que a igreja, tem praça de alimentação, tem parque, lotada, tem culto toda hora, tem culto da hora que você quiser. Então a igreja que dorme, Jesus compara ela. A Bíblia diz em Mateus 11, vamos ler Mateus 11, versículo 16, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falando, com que posso comparar essa geração, essa igreja que dorme, que Jesus tem que ir até ela, porque senão não ressuscita, ela acostumou-se. Aí Jesus vem falar assim, olha que legal, que interessante, a que posso comparar essa geração? Palavra de Jesus, são como crianças, mimadas, que ficam sentadas nas praças, e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, pois vê o João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Ou seja, a igreja que sangra, ela tem demônio, mas a igreja que dorme, ela é santa. A igreja que paga o preço, ela tem demônio, mas a igreja que está dormindo, ela é santa, ela é diferenciada, porque ela está lotada, ela atrai multidões. As pessoas se sentem felizes, porque estão rindo. Elas vão lá e encontram seus amigos da balada, aquela lá, fulana que eu fiquei ontem, olha que legal, ele está aqui. Olha aquele rapaz falou que eu fiquei ontem, ele está aqui. Mas a igreja, a casa de Deus, estão dormindo, não sentem o sinal da vinda de Jesus. São pessoas anestesiadas com as propostas do inimigo. São pessoas insensatas, loucas, pessoas que não dão ouvido aos profetas, às profecias, para a última hora.
porque eu estou prosperando, eu estou casado, a minha mulher está shapeada, meu marido está shapeado, a minha família, os meus filhos estão na melhor faculdade, meu filho, minha filha vai se formar. Olha a minha família, nós reunimos todo final de semana e até tomamos uma cerveja sem álcool, estamos felizes, lemos o Salmo 23, todo mundo lê junto. Igreja está dormindo. É esse tipo de igreja que Jesus está voltando, só que essa igreja não vai subir. Então Jesus compara essa geração que dorme a uma geração insensível. Eu estou aqui pregando esta palavra, mas muita gente está pouco se lixando, eu também estou pouco se lixando, se você está ouvindo ou não. A minha obrigação aqui é falar a palavra de Deus. Você dando ouvido ou não, o problema é seu. No dia do julgamento final, nós vamos estar lá todo mundo junto e vamos prestar conta. Vamos ver quem vai estar com a razão e quem não está com a razão. Então Jesus, ele está bradando na terra. Jesus é como se ele estivesse gritando através dos seus profetas, através das suas profetas, mas o povo não escuta, porque o povo quer ouvir a profecia da chave. Meu irmão, eu já descobri duas profissões de Jesus. A primeira é chaveiro e a segunda é cardiologista. Porque Jesus vai dar chave. Meu irmão, Jesus não é chaveiro. Jesus não é cardiologista. Jesus quer o coração. Jesus quer o corpo, a alma e o espírito. Jesus não nos quer pela metade. Ele quer por inteiro. Por isso que culto sem oferta é morto. Por isso que quando nós estamos na casa de Deus, o nosso culto tem que ser racional na mente. Porque através da nossa mente, o nosso corpo vai obedecer à vontade da mente. Assim tendo, aleluia, nós levantamos a mão, aleluia. O grupo de louvor canta, nós cantamos. O pregador está pregando, anunciando a verdade. Nós estamos meditando e compenetrados na palavra. E a reação é simultânea. Caianderaçaia. Agora eu lhe faço uma pergunta que não quer calar. Qual dessas igrejas você faz parte? Porque pela árvore se conhece o fruto, sim ou não? Então, por causa disso, muitas pessoas aqui a gente vê que faz parte da igreja que está dormindo. Porque uma igreja que está dormindo, ela não reage. Ela não tem reação. Ela está dormindo, aparentemente morta, mas não está morta. Aí Jesus vem e fala desta igreja e compara ela à igreja de Laodiceia, que é a última cara. É uma igreja que tem cara de que vive, mas não está viva. E é uma igreja que Jesus chama de desgraçada, que perdeu a graça. Se perdeu a graça, ela tinha graça. Onde que foi essa graça? Na caminhada da fé. As ofertas do diabo. Um dos maiores temores de Paulo foi que, como a serpente enganou Adão e Eva lá no jardim, ele viesse e enganasse a nós também. E Satanás está fazendo isso do mesmo jeito, da mesma forma. Os modos operantes é o mesmo. Só mudaram as pessoas, só mudaram os corações, só mudaram as mentes, mas a estratégia é a mesma. Só que parece uma aberração, a gente continua caindo na casinha do diabo. A gente continua cedendo a palavra do inimigo. A gente continua ouvindo aquilo que o diabo quer e obedece. Eu tenho uma triste notícia para nós. Porque o diabo, irmão, ele tem convencido mais as pessoas do inferno do que o Espírito Santo para o céu. Isso não logra êxito a nenhum do diabo. Ele vai ser condenado e vai ser lançado para o inferno e pronto, acabou. O diabo, para mim, eu faço aqui uma metáfora. O diabo é aquele time no campeonato que está jogando, mas sabe que vai ser rebaixado, mas ele está lá para atrapalhar os outros que quer ser campeão. Meu irmão, o diabo vai ser rebaixado para o inferno. Ele quer te atrapalhar, você alcançar a coroa que está proposta.
Não deixa! Luta! Reage! Sai daqui igual um leão! Sai daqui igual um guerreiro com a flecha pronto para guerrear! Canadá sai! Qual é a palavra que Deus tem para essa igreja que dorme? Acorda! Desperta, ó tu que dormes! Ainda há tempo, irmão, ainda há tempo, irmã, ainda há tempo de dar a volta por cima, ainda há tempo de levantar, sacudir a poeira, tomar a posição de crente, tomar a posição de serva, de servo, e alcançarmos, e anivelarmos com a igreja que sangra. Ramaço, cai, fique sobre os pés. Chamandagaçu dabra cantaraba sévia negaçúria. Jesus tem que ir até a igreja que está adormecida, porque ela senão ela não acorda. E nós sabemos que Jesus é muito misericordioso. Lamentação fala que o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos e a sua misericórdia. Já que Jesus é tão misericordioso, Ele não vai desistir dessa igreja que está dormindo. Você pode até desistir de Jesus, mas Ele não vai desistir de você, querido. Você pode até virar as costas para Ele, mas Ele vai continuar insistindo com você. Se você sair da igreja, Ele vai usar um drogado lá fora e vai falar para você: seu lugar não é aqui, é lá dentro. Você pode sair daqui nessa noite e procurar uma mesa de bar. Deus vai levantar um bêbado lá e falar: seu lugar não é aqui, é lá na igreja, junto com os crentes. Porque Jesus não desiste dessa igreja. Porque enquanto a vida, a esperança, enquanto a camu devasso caia, a trombeta não toca, Jesus vai insistir, assim como fez Ele com a mulher lá no prostíbulo, através do seu profeta. Mas não se pode brincar com isso, porque do sono para a morte é rápido. Jário disse: se o senhor não for lá, ela vai morrer. Se o senhor não for lá, ela vai morrer, a minha filha. E Jesus lá na cruz olhou para a humanidade e disse: vai lá, Espírito Santo, porque senão ela vai morrer. Candabaçai, quedamaçuda. Porque senão ela vai perecer neste mundo, e eu não quero isso. Portanto eu vou te enviar, Espírito Santo, e tu vai convencer da verdade do juiz da justiça, e amassar, e aquele que fumava maconha não vai fumar mais, aquele que roubava não vai roubar mais, porque eu vou tirar ele e ela da prata sábia, do som do lamaçal do pecado, e vou colocar na minha casa me servindo. Entretanto, há muitos que não estão dormindo só lá fora. O pior de todos é o que estão dormindo dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus há fogo, irmão. A Bíblia diz que quando Salomão foi inaugurar o templo, não teve como entrar, porque a glória tomou conta do ambiente. Aganabaxabassudacaia. Aonde o ambiente Jesus está, tem fogo. Ramassaia. Portanto eu falo e profetizo na autoridade do nome de Jesus: todo demônio camuflado que está camada saia, tapando a sua visão espiritual, tapando os seus ouvidos espirituais, te colocando de joelho dobrado perante Ele, vai cair retirada agora. Todo demônio alojado na sua casa, na sua família, vai ser queimado, destruído pelo poder de Jesus de Nazaré. O Senhor está aqui para renovar a igreja que sangra e para despertar os que estão dormindo. Cai debadaçúria. Deus não vai despedir ninguém aqui nessa noite. Ninguém estará naquele dia, canabracev, anabraçaia, anabassuva, nacasaia, armado
por suas narrativas, que não teve oportunidade, porque Jesus nunca falou comigo. Jesus está falando com você, guerreiro. Oh, Canabasávia. Deus está usando esse doido aqui para falar contigo nessa noite, mulher. Canabasávia. Há quanto tempo tu está na fé? Tu não muda de vida, tu não se conserta. Numa da cantar, e aí, olha aí eu falando contigo nessa noite. Canabassudai. Uribata baixo de banagassure mandacaia. Na Bahia de Vassa de Cantaramassuri bianda cantorai. Deus me diz nessa noite que Ele queria falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Literalmente, mas elas não estão aqui. Deus me mostra. Deus me mostra Ele falando. E seria um divisor de água para essas pessoas, mas elas não vieram. Talvez seja por um motivo maior, mas Deus sabia de tudo. Deus sabe de todas as coisas, mas você está aqui. E Deus quer renovar as forças dessa igreja que sangra. Ei, você que está sangrando por causa da fé. Você que está sangrando dentro da sua casa, no meio da sua família, por ser fiel a Deus. Deus está te dizendo: continua, lama equeia. Ei, mulher, continua, esse é o caminho, amada vachutaia. É melhor nós chegarmos no céu sangrando do que dormindo ou cochilando, descer para o inferno. Aleluia. É melhor chegar no céu rastejando, dando glória a Jesus, do que viver da silva e descer para as profundezas do inferno. Ei, tem alguém aqui que quer ir para o céu sangrando? Levante a sua mão para o alto, encha o teu pulmão de ar e dê um brado de vitória, dê um brado de glória. E se tiver língua estranha, fale, fale! Xarabá, cantai, eldabai, ocovaçaia. Uribianda baixo do covanabassávia. Deus quer levantar a mão. No meio, govaço te caído, manamai, apolaceia. No meio dos adolescentes, uma geração comada cheia, que mesmo tão nova, mas vai sangrar porque é fiel na escola, porque é fiel, omadacaia, no meio dos seus amiguinhos. Ei, adolescentes, já matacanto nova sábia, prefiram sangrar por amor de Jesus, serem ridicularizados por amor de Jesus, porque a recompensa não virá somente no céu, mas nessa terra. E Deus tomará a sua boca como um profeta, e Deus tomará a sua boca como um profeta, e você será usado naquele lugar, se tão somente honrar a Deus. Deus está levantando Romanacaia. Deus está levantando Manassébia, uma igreja que sangra, Candaraba sábia, que estava desfalecendo, mas Jesus está vindo com seu bálsamo. Oh glória a Jesus, que me defaia, curando as feridas, Aramandacaia. Eita glória, o combustível para o crente subir, Canabassébia, no arrebatamento. Arabaçaia é a cicatriz por amor a Cristo, Lamassaia. Eita Nabassa, quem está entendendo? Aleluia. Orabaçu Kendébia. Eu quero fazer uma oração rápida, breve, mas urgente. Eu não posso te deixar sair daqui dormindo na fé, porque depois daquela porta pode um mal maior acontecer com a sua vida, e você não poderá dizer que não teve oportunidade. Portanto, tem nessa noite alguém que sente na sua alma que precisa passar para o lado de cá, sair da dormência e vir para o lado da igreja que sangra. Você sabe que a sua vida está muito boa, meu irmão. Se o diabo não se levantar no caminho da fé, você está desviado. Não existe como eu estar caminhando com Cristo e Satanás não se levantar, porque ele só se levanta quando um fiel está caminhando naquele caminho. Eu quero te fazer esse convite, estender esse convite nessa noite.
venha nessa noite até esse altar. Reconcilia a tua vida com Jesus. Você sabe que do jeito que está não está certo. Do jeito que está, você não sobe no arrebatamento, e se morrer, vai para o inferno. Não adianta enganar seu pai, sua mãe, sua família. O Espírito que fala conosco nessa noite nos deu essa palavra, porque Ele é misericordioso e Ele quer te ver aqui na frente. Mas eu te digo e afirmo, não adianta vir aqui na frente, se quando voltar da mesma forma ficares. Deus quer uma mudança, Deus quer uma transformação. O ribaca andava, sai, venha. Enquanto o irmão louva ao Senhor, eu quero te fazer um convite, venha. Pelo amor da sua alma, venha. Jesus está aqui de braços abertos, e Ele quer te ressuscitar. Ele quer transformar a sua história. Ele quer mudar as circunstâncias da sua vida. Venha. Venha. O diabo já caiu por terra, ele não vai te impedir. É você e você. Não tem opressão do inimigo. Não tem, está queimado. Venha. Venha. Jesus está te chamando. Você que tem um ministério, você que tem uma chamada, Jesus quer te ver sangrando por amor a Ele, sangrando por amor às almas e por amor à sua palavra. Venha. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão falho de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, ferido de novo. Olha eu aqui de novo. Mais um pouquinho de som no teclado, por favor, meu filho. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Você se lembra? Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, Pai. Lembro que eu estava abatido, ferido de novo. Meu Deus. Mas olha eu aqui de novo. Meu Deus, quebra as correntes. De novo. Quebra, Jesus. Olha eu aqui de novo. Vai quebrando, Jesus. Estou sujo de Vai novo. na mente. Olha eu aqui de novo, Pai. Dependente do teu amor. Jesus de vai amarrando novo. todo o mal e lançando por terra. Olha eu. Olha eu aqui de novo, Pai, tão falho de novo. Olha eu aqui de novo. Leva-me a lugar, Meu Deus, onde só o Senhor e eu aleluia, desfrutamos o momento. Glória, Te glória. amo, meu Papa. Oh, Jesus, nós te amamos. Eu dependo desse amor
que sem ti eu sei que morro. Aleluia! Leva-me a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Aleluia, aleluia! Te amo, meu papai. Deus. Aleluia! Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Meus irmãos, você que tem certeza que faz parte da igreja que sangra, coloca a mão no seu coração, porque Arabaxu da Caia está chegando aqui nosso irmão. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você, igreja que sangra. Coloca a mão no seu coração, a fonte dos seus sentimentos, porque nessa noite o Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai renovar o seu ânimo, o Senhor vai renovar a sua fé, o Senhor vai renovar a sua esperança, o Senhor vai te dar asas para voar. Urabata cantaraia, se você recebe, você não vai andar mais, você vai voar, voar, voar nas asas da fé, porque Deus vai fazer passar você por situações que jamais você passaria. Coloca a mão no seu coração, meu Pai, olha aí, olha aí a igreja do Senhor que sangra, mas na Mudecaia, que está sangrando, mas não se rebaixa perante o modismo dessa terra, que não se rebaixa perante as vozes de Satanás. Ei, Canabachávia, ei, Padabachuva, receba a porção dobrada do Espírito, receba espada de fogo para guerrear essa guerra. Ei, Cabaçaia, luta, 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 Patacanto da Bachávia. Se o diabo vier por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir, porque na sua frente está o grandão da Galileia. Oh glória! Ai, Petabachaia, receba o renovo, receba força, fé, receba a igreja que sangra. Aguenta firme, a nossa jornada está quase acabando e vai valer a pena.